Testamento. Capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10. Todos encontraram? Carta aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Encontraram? Amém? Diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, queridos? Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, porque estamos aqui, ó Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos confronte, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nosso meio, aos nossos corações, que a tua palavra vá de encontro, Senhor, a cada necessidade aqui nessa noite, Pai. Convenha, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. E que a tua palavra, Senhor, seja ministrada através do teu Espírito Santo, que eu seja somente instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Então, esse texto, que faz parte dessa carta aos Romanos, é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo, ele escreve, então, para os judeus que ali estavam na cidade de Roma. E nós vamos, então, a partir desse capítulo 10, hoje, nós vamos falar sobre que a salvação vem de Deus, porém temos que invocar. Então a salvação é o próprio Deus que nos dá. Ela vem dele. E qual o papel meu e seu? Nós temos que invocar. Então aqui ele vai deixar claro, quando ele escreve para os seus compatriotas, os judeus, porque o apóstolo Paulo, ele era um judeu de nacionalidade e também era um fariseu, zeloso. Então ele conhecia a religião farisaica, porque ele era um fariseu tão zeloso que ele perseguiu, matou cristãos em nome do próprio Deus, até que ele tivesse um encontro com Jesus Cristo. Aquele episódio no livro de Atos,
quando Estevão é apedrejado, ele era um dos que estavam ali, né, liderando todo aquele movimento contra os cristãos. Então ele foi um perseguidor, ele foi extremamente zeloso. Então ele aqui estava escrevendo. Então aqui já era um apóstolo Paulo convertido a Cristo, ele já havia tido encontro com Cristo, e ele vai escrever então para os seus irmãos, né, os seus compatriotas judeus, porque eles estavam rejeitando a Deus, porque eles não criam que Cristo era a salvação. Eles ainda estavam presos lá na lei de Moisés. E nós precisamos também, amados, entender o que é essa salvação. Essa salvação vem da palavra sotério, do grego, que significa salvação. Então é algo que humanamente nós não conseguimos fazer. Como assim, pastora? Como que nós alcançamos essa salvação então, se eu não consigo fazer nada por mérito meu? A palavra de Deus nos ensina, ela é muito clara em dizer que é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a nossa fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a salvação é através da caris, do grego. Caris é graça, favor imerecido. Então algo que eu não merecia, que você não merecia, mesmo que não fôssemos merecedores, Deus, Ele envia o seu Filho amado Jesus para que morresse em nosso lugar, e para que através dele nós tivéssemos tão grande salvação. Então nós alcançamos esse favor que nós não merecemos através de algo que Deus fez por mim e por você. Amém, queridos? Amém. Eu lembro que eu sempre gosto de contar essa história. Eu já havia ido em tantos cultos na minha vida, cristã desde pequena, né, frequentava a igreja, mas não tinha tido encontro real com Deus. Então eu vivi muito tempo dentro da igreja uma religiosidade. Eu sabia quem era Deus, mas Ele não era o Senhor e Salvador da minha vida. E eu sempre estava no mundo e estava na igreja. E achava que era uma crente moderna, porque eu sabia conciliar o mundo com a igreja. E eu lembro como se fosse hoje um pastor. Na época tinha uma turma, né, da mocidade, era um grupo de amigos, e eu frequentava uma igreja presbiteriana. E eu lembro que aquele pastor, aquele dia, eu não lembro o texto que ele pregou, eu não lembro qual foi a argumentação dele, mas uma coisa ficou martelando na minha mente, que nós éramos miseravelmente salvos. Miseravelmente salvos. E aquilo ficou martelando, e que nós não fazíamos nada por merecer. Aquele dia ele pregou sobre a graça. Eu ainda não sabia caris, grego, favor imerecido, eu não tinha estudado teologia ainda. Mas aquele dia a graça do Senhor, ela me alcançou. Eu entendi que eu não havia feito nada, mas que eu era miseravelmente salva, porque tudo Ele havia feito por mim. E aquilo ficou martelando, que eu lembro na época existia o Super X, que hoje nem existe mais. Nós fomos lanchar logo após o culto. E a turma, né, nós pedimos o sanduíche, cada um fez o seu pedido, e eu ficava com aquela palavra. Gente, ela entrou, mas ela entrou na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Aquele dia minha mente abriu. E ficava a palavra: eu sou miseravelmente salva. E as lágrimas escorrendo. E ficava: eu sou miseravelmente salva, eu não fiz nada. Aquele dia eu entendi o que Cristo havia feito por mim. E eu não era merecedora de tão grande salvação, de tão grande amor. E aí eu fiquei com vergonha, corri, fui pro banheiro. Chorei um pouquinho no banheiro, enxuguei minhas lágrimas, me recompus. Mas foi difícil aquele dia lanchar e continuar naquele grupo de amigos, disfarçando o quanto o meu coração naquele dia entendeu a miséria que era a minha vida, o meu coração, que eu era pecadora e que aquela graça havia me alcançado. Amém, queridos? Então é isso que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar nessa carta quando ele escreve para os judeus. Ele vai anunciar o que é essa salvação. Então a salvação ela vem de Deus
Porém, nós temos que invocar, e ele vai deixar isso claro para essa turma de judeus que estava ali na cidade de Roma. Aí o primeiro momento que nós vamos ver aqui, a justiça própria, ela não salva. Então a salvação vem de Deus, e a primeira argumentação que ele abre nesse texto, ele vai deixar claro para essa turma de judeus que a nossa justiça, ou seja, uma justiça própria, ela não pode salvar. Aí ele começa: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então o que ele expressa, que o que estava queimando no coração dele, o que ele suplicava diante de Deus, era que eles fossem o quê? Salvos. Ele não queria que aquela turma, aqueles judeus, se perdessem, mas ele suplicava diante de Deus pela salvação. Aí ele diz no versículo 2: porque eu lhes dou bom testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Como ele era um judeu, havia sido um fariseu zeloso, então ele sabia o zelo que o judeu, o amor, vamos colocar assim, aquele zelo extremo que eles tinham pela religião. Eles eram vanguardas, né, da religião. Então eles tinham um zelo enorme. Ele sabia desse zelo, dessa disposição. Porém, além, infelizmente, apesar, né, do zelo, eles não tinham o quê? Entendimento. Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então essa turma aqui estava procurando uma justiça própria, como se eles fossem capazes de ser justos, humanamente falando, diante de quem? De Deus. E ele vai afirmar: não há justiça própria que possa o quê? Nos salvar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E qual que era a justiça dos judeus? O que regia a vida do judeu? Era o decálogo, a lei de Moisés. E o próprio Moisés falou: olha, aquele que viver pela lei, que praticar a lei, ele vai ser justificado por quem? Pela própria lei. Só que o apóstolo Paulo deixa claro, não nesse texto, mas nos escritos dele, que a lei, ela não veio o quê? Para salvar, mas ela veio para mostrar o pecado e para condenar. Tanto que no versículo 4 ele diz: o fim da lei é quem? É Cristo. A lei se encerra em Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então ele estava chamando a atenção deles: olha, não adianta vocês serem zelosos, vocês serem tão preocupados em cumprir a lei, em fazer com que as pessoas cumpram, serem tão esforçados. Isso não vai salvar vocês. É uma justiça própria, é uma justiça humana. E a justiça humana, ela não é o suficiente para nos conduzir a quem? A Deus. Vocês são zelosos, mas o zelo de vocês não vai levar vocês para onde vocês pensam que vão. Vocês não vão morar com Deus, vocês não vão para o céu, porque a justiça de vocês é imperfeita. E ele tinha compaixão desse povo, porque ele sabia o desejo que eles tinham, né, de guardar a religião, de cumprir, de ser aprovados diante de Deus. Só que ele vai falar: isso virou uma mera religiosidade. E a religiosidade é uma produção que? Humana, que não nos conduz a Deus. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui então, no versículo 6 e 7 específico, ele vai anunciar quem? A fé no ressurreto, a fé em Cristo. Mas, gente, quem que foi capaz de ir lá no céu e trazer Cristo?
Quem vocês acham? Foi o próprio Deus que fez isso. Não tem humano que consegue fazer isso. Quem vocês acham que foi lá no abismo e ressuscitou esse homem ao terceiro dia? Foi Deus. Porque o judeu ele não tinha problema com Deus, Yahvé. O problema dele era Cristo. Eles não criam em Cristo, que é o Filho de Deus. Então o que vocês acham que trouxe Cristo do céu? Está falando para os judeus. Foi Deus. Quem vocês acham que tirou ele lá do abismo e ressuscitou? Foi o próprio Deus. E vocês não conseguem crer. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque ele pregava quem? O apóstolo Paulo? Cristo. Então aqui nesse primeiro momento dessa carta, do capítulo 10, ele vai então fazer essa explanação e dizer: olha, a justiça de vocês não vai salvar. Independente do zelo, independente da dedicação, vocês precisam abrir o entendimento de vocês. Agora então ele vai fazer um contraste. Então primeiro ele fala que a justiça deles não salva. E agora ele vai apresentar que a justiça de Deus salva. Versículo 9, olha o que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele vai afirmar que a nossa justiça própria não salva, mas agora ele vai apresentar uma justiça que vem do próprio Deus e que salva. No versículo 4, quando ele diz que o fim da lei era quem? Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim aqui, essa fé em Cristo Jesus, que ele estava chamando a atenção dos judeus, essa palavra fim vem da palavra telos no grego, que significa alvo ou finalidade, ou fim. E Cristo vai corresponder às duas coisas. Ele é a finalidade, porque a lei apontava para quem? Para Cristo. E ele é o fim dela. A lei se encerra em Cristo, porque ele veio para preencher a lei. E ele diz que a lei havia se cumprido nele. E ele finaliza todo então aquele processo da lei, porque a lei era preparando a vinda do Messias e se encerra em Cristo. Então ele é o fim da lei, como também o meio de ganhar o favor de Deus. Então aqui ele estava afirmando: se vocês então agora com a boca de vocês confessarem Jesus como Senhor. Olha que interessante. Por que ele não falou se vocês confessarem Jesus como Salvador? Aqui é Kyrios e Jesus. Confessar Jesus como Senhor. E se você for olhar para o Novo Testamento, Jesus ele é chamado de Salvador 16 vezes no Novo Testamento. Mas ele é chamado de Kyrios, Senhor, mais de 450 vezes. Mas aqui, pastor, ele estava falando de salvação? Desde que você começou a pregação, você não está falando que a salvação vem de Deus, porém temos que invocar? E ele faz então toda uma argumentação dizendo que a justiça própria não salva. E agora quem salva é Deus. E agora você está falando que então nós temos que confessar que ele é o quê? Senhor e não Salvador? Mas como é que é esse negócio? Amados, se Cristo se tornar Senhor, Kyrios, da minha e da sua vida, consequentemente ele será o Salvador. Mas por que a ênfase não está na salvação, e sim no senhorio? Porque o senhorio, o Kyrios, ele exige muito mais de nós. Porque quando eu digo que Jesus ele é o meu Senhor, e aqui no texto, no versículo 9 e no 10 diz que se em meu coração eu quê? Crer. No versículo 10, porque com o coração se crê. Aqui, amados, o coração é a sede das nossas emoções, das nossas afeições, do nosso intelecto, da nossa parte volitiva, da nossa vontade. Então, se eu crer no meu coração e dizer que ele é o que? O meu
Senhor. Ele vai ser o Senhor da sua vida. É aquele que vai dirigir a sua vontade. É aquele que vai dirigir as suas emoções. É aquele que vai dirigir o seu entendimento, o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar. Porque muitas pessoas acham que seguir a Cristo é seguir o Salvador. Poxa, Ele me salvou, não preciso fazer mais nada. Não, amados. Se você confessou que Ele é o Senhor da sua vida, deixe Ele reinar sobre a sua vida. Deixe Ele conduzir os seus passos. Deixe Ele conduzir os seus sonhos. Deixe Ele conduzir o seu casamento. Deixe Ele conduzir a sua profissão. Deixe Ele conduzir todas as suas decisões. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para esse povo. Se com o coração vocês creem que Ele é o Senhor, quem vai conduzir a vida de vocês agora vai ser o próprio Cristo. Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja seguindo um Jesus que somente salva, mas que eles fazem da vida deles o que eles bem entendem. Faz o que eles querem. Ou seja, Jesus não é Senhor, Ele é o quê? Salvador. Mas Ele nos convida para ser o Senhor das nossas vidas, o Kyrios Jesus. Aquele que dirige os nossos passos, que comanda todas as nossas decisões. Muitas pessoas falam, não, Ele é meu Salvador, Ele já me salvou, não preciso fazer nada realmente, é um favor imerecido, e agora eu toco minha vida do jeito que eu quero. Não, amados, está errado. Não é isso que a Bíblia me convida e te convida. O convite é para que Ele seja o que? O nosso Senhor e Salvador. Então Ele não quer somente nos salvar, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Aquele que vai adiante de nós. Aquele que conduz as nossas vidas. E infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam que elas foram chamadas para que Cristo fosse o Senhor da vida delas. E talvez até alguns de nós aqui nessa noite temos tido dificuldade em deixar que Ele seja o Kyrios, o Senhor da nossa vida. Convide hoje, amado, para que Ele seja Senhor dos seus sonhos, para que Ele seja Senhor dos seus projetos, para que Ele seja Senhor da sua casa, para que Ele seja Senhor das suas emoções, para que Ele seja Senhor da sua vontade, para que Ele seja Senhor dos seus pensamentos. Se entregue a Ele. O convite dele é uma entrega na totalidade. É na totalidade. Ele não quer parte da nossa vida. Ele quer ser Senhor da nossa vida de tudo. Vamos nos entregar a esse Senhor sem reservas. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para esse povo. Olha, se vocês crerem com o coração de vocês, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. A salvação é um presente, ela acompanha o senhorio de Cristo. E muitas pessoas anunciam a salvação desassociada do senhorio, mas isso não é possível, a Bíblia deixa muito claro. A salvação é um presente de convidar Ele a ser o quê? Senhor da minha vida. Ele quer ser Senhor, amados. Ele quer ser Senhor da minha vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós temos que crer no nosso coração para a justiça. Que justiça é essa? A senhora não falou, pastora, que a nossa justiça própria não salva? Essa justiça é quem? É a justiça de Deus. É porque nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus através de quem? De Jesus Cristo, através do Filho dele. Então, a justiça de Deus ela é satisfeita com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Então essa justiça é uma justiça que vem de Deus, que o próprio Deus providenciou o caminho para que nós voltássemos o quê? A nos relacionar com Ele, a ter comunhão com Ele. Porque lá em Gênesis, né, lá no início da raça humana, o homem decidiu se afastar de quem? Do seu Criador.
Mas Deus não se deu por vencido ou por satisfeito. Ele criou então agora uma ponte para que essa comunhão que foi quebrada fosse o quê? Restaurada. Para que nós tivéssemos agora novamente acesso a Ele. E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando explicar para os judeus. Olha, não adianta vocês serem zelosos, guardarem tão bem, falarem do nome de Deus, tentarem cumprir a lei, porque existe um caminho, que esse caminho vocês estão o quê? Rejeitando. Esse é o caminho que vai nos conduzir a Deus, que é o Filho dele, Jesus. A lei que vocês estão tão preocupados acabou, encerrou em Cristo, Ele cumpriu ela. Toda a lei foi satisfeita nela. Agora vocês precisam abrir a mente de vocês. Eu quero que vocês sejam salvos. A minha súplica diante de Deus é para que vocês alcancem essa salvação. Mas vocês estão rejeitando aquele que pode salvar, aquele que fez tudo. Então vocês precisam crer no coração de vocês que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a boca de vocês. E vocês irão alcançar o que? A salvação. E todo aquele, então ele vem contrastando aqui, dizendo que a justiça própria não salva, o que salva é a justiça de Deus, e ele diz que todo o que invocar será o quê? Salvo. Versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Porque aqui o judeu achava que Deus era de quem? Deles. Eles eram o povo escolhido, e era mesmo. Mas eles achavam que a salvação era só para os judeus. Eles desprezavam os gregos, os gentios. Aí o apóstolo Paulo diz, como ele foi considerado o apóstolo do mundo gentílico, ele diz, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, do grego, do judeu, rico para com todos os que o invocam. Então vocês estão equivocados. Se o grego invocar o nome do Senhor, crer no coração e confessar com a boca que Ele é o Senhor, Jesus Cristo, ele também vai alcançar o quê? Salvação. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E aí ele vem então levantando alguns questionamentos. Ele diz, como porém invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for o quê? Enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então aqui ele vai traçando um caminho através desses questionamentos. Então o primeiro momento que ele apresenta aqui, então ele afirma que todo aquele que invocar será salvo. Mas como eu vou invocar? Para eu invocar, o que eu preciso? Eu preciso o quê? Crer. Como que eu vou chamar por alguém? Acreditar que aquele alguém pode fazer algo por mim. Então eu preciso crer que esse meu ato de invocar, orar, suplicar, pedir, eu serei o quê? Ouvido. Então a primeira coisa que eu preciso para invocar, eu preciso crer. Mas como eu irei crer? Eu preciso o que antes de crer? Ouvir. Se eu não ouvir, não há possibilidade de crer. Crer em quê? Eu nunca ouvi sobre. Eu nunca ouvi falar sobre Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aqui então ele estava chamando a atenção, né, desses judeus, dizer, olha, vocês não vão poder falar que vocês não invocaram porque não creram, porque não ouviram. Vocês estão ouvindo sobre Ele. Então vocês têm total condições de quê? De crer e de invocar e de alcançar essa salvação. Vocês não vão ser tidos por inocentes diante de Deus. Vocês estão rejeitando, mas eu estou falando para vocês quem Ele é. Que essa fé de vocês está posta no lugar errado. Essa fé tem que ser voltada no ressurreto, Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí ele diz, mas para as pessoas ouvirem, o que nós precisamos? Que alguém fale. E eu estou falando para vocês, para os judeus. Então aqui, eles não seriam tidos por inocentes.
Eu estou falando para que vocês, a partir do que vocês ouvirem, vocês tenham condições de crer no coração de vocês e de confessar com a boca. E aqui, amados, nesse contexto era para os judeus. Mas esse texto para nós hoje é um texto missionário. É um texto o qual eu preciso entender a urgência, a necessidade de anunciar o quê? As boas novas. Porque as pessoas vão chegar diante de Deus, como elas vão invocar? Se elas não creram. Como elas crerão se elas não ouviram? E como elas ouvirão se não há o quê? Quem prega, irmãos? Então nós precisamos sim. A igreja do século 21, da pós-modernidade, precisa estar cada dia mais despertando pela necessidade de pregar o Evangelho. Nós temos essa obrigação de anunciar as boas novas da salvação que um dia nos alcançou. E isso é viver o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Pastor, a senhora está dizendo que eu preciso ir para a África? Não. Você precisa pregar onde você está. Você prega para a sua família, você prega no seu ambiente de trabalho, dê testemunho onde você estiver. As missões, elas não são feitas só com outros povos, a transcultural não. Existem pessoas que vão sim, vão ser tiradas e levadas para outro país. Essa é a transcultural, mas tem a missão urbana, tem a missão regional, tem a missão que é em outras regiões, tem as missões nacionais, tem todo o território do nosso país. E quando eu trabalho com outros povos, são as missões transculturais. Mas nós precisamos, amados. Em Salmos capítulo 2, versículo 8 diz: pede e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então nós precisamos, como o apóstolo Paulo estava aqui suplicando a Deus em favor de quem? Desses judeus que estavam em Roma. Nós precisamos suplicar diante de Deus e pedir para que Ele salve quem? A nossa família, se ela ainda não foi salva. Suplicar para que ela salve, para que o Senhor salve os nossos vizinhos, para que salve a nossa parentela, os nossos amigos, colegas de trabalho, enfim, nós temos que suplicar a Deus por salvação. E onde eu estou, eu devo anunciar. E se eu não tenho condições de ir, eu preciso o que, amado? Colaborar, contribuir, para que aqueles que se dispuseram a ir sejam o que? Enviados, para que eles possam ir, para que eles possam anunciar. E aqui, quando ele coloca quão famosos são os pés dos que anunciam as boas novas ou coisas boas, é uma citação que ele faz lá do livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que é um livro que? Messiânico, que anunciava a vinda de Cristo. Então, se eu e você, amado, quisermos, ter pés formosos, nós devemos o quê? Anunciar as boas novas. Missões começam onde eu estou e terminam onde? Onde Deus quer, onde Deus me levar. Então, aqueles que estão à nossa volta, eles só poderão invocar e crer se eles ouvirem. Se eu e você pregar. Aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, os missionários que têm sido enviados, que têm estado em outros lugares, eles têm anunciado. Onde eu estou, é papel, é obrigação minha anunciar as boas novas da salvação. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para aquele povo. E essa carta também serve para as nossas vidas hoje, amado. Então ele chama aqui, ele nos lembra, da nossa responsabilidade das pessoas serem salvas, de invocar o nome do Senhor, mas elas não vão invocar e crer em alguém que elas nunca ouviram. E elas não ouvirão se eu e você não pregarmos. E aqueles que querem ir pregar para outros povos, se nós não enviarmos, eles também não terão condições de pregar.
E hoje pouco se fala sobre salvação, muito menos sobre senhorio, quase nada sobre missões. E eu gosto muito de citar o pastor Valdemar. Ele era fundador e presidente da Kairos, hoje já falecido. As últimas vezes que ele veio aqui, eu penso que foi a última vez que ele veio em Anápolis, eu ouvi falando. Ele já andava com oxigênio, ele já tinha perdido o pulmão, já não conseguia respirar. E eu lembro ele dizendo assim: nós temos muitos faladores de missões e poucos fazedores. Tirando as poucas exceções de conferências missionárias, há 15 dias atrás nós participamos de uma conferência missionária em uma igreja batista. Pouco se fala da responsabilidade minha e sua de pregarmos o Evangelho. Então, se nós queremos ter esses pés formosos, nós devemos deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida. Dono. É Ele que guia os nossos passos. É Ele que nos conduz à salvação. E dessa forma, nós conseguiremos levar outros também para serem salvos. E nós devemos sim ter o nosso coração triste e chorar por aqueles que ainda não tiveram o quê? O seu entendimento aberto. Como esse povo aqui, os judeus. Eles achavam que uma justiça própria deles salvava. Temos muitos movimentos hoje que pregam que se você fizer boas obras, você consegue o quê? Entrar no céu. E essas pessoas precisam entender que essa justiça, tudo que elas fizerem não vai conduzi-las, mas que essa justiça vem de Deus e ela já foi feita, que é Cristo Jesus. Elas só precisam o quê? Crer no coração e confessar na boca delas. Amém, queridos? Que saiamos daqui hoje e que possamos passar a semana lembrando da nossa responsabilidade, que essa salvação ela vem de Deus, porém nós temos que invocar. E se você já foi salvo, você precisa pregar, para que outro tenha condições de invocar e viver a alegria da salvação. Hoje me chamou muita atenção aqui, para a gente fechar e orar, a questão da alegria da salvação. Eu sempre tenho pedido isso para o Senhor: Senhor, que eu tenha alegria da tua salvação. Porque a alegria da salvação, amados, ela independe de circunstâncias. Ela independe de eu estar com muito dinheiro no banco, ter um carro zero, uma mansão. Não depende de circunstâncias físicas. Eu tenho Deus, às vezes está tudo contrário, está tudo de perna para o ar e eu estou alegre. O crente é doido. Por quê? Porque ele tem alegria da salvação. E o que te chamou a atenção, pastor? A irmã Salete. Ela entrou ali numa alegria, dançando na presença de Deus. Penso que desceu no ponto de ônibus ali, não foi isso? E veio numa alegria. O que era aquilo, amados? A alegria da salvação. Essa é a alegria da salvação. Não é porque as coisas estão fáceis, porque tudo vai bem, porque tudo tem dado certo. Porque ela sabe em quem ela tem crido. Porque Kyrios Jesus tem sido o Senhor da vida dela. Amém, queridos? Nós temos que ter essa alegria da salvação. Nos alegrarmos no Senhor. E grandes coisas o Senhor fará por nós. Porque aquele que faz do Senhor a fonte da sua alegria, do seu prazer, ele tem prazer em nos abençoar também. Amém? Passe a semana lembrando da sua responsabilidade e de suplicar por aqueles que ainda não vivenciaram e experimentaram a alegria da salvação que está sobre a sua vida. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para os judeus. E é uma carta que ficou registrada para nos ensinar hoje, enquanto povo dele, povo de Deus, que nós devemos sim anunciar a salvação e dar condições para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina, ó Deus. A tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa.
ela nos lembra o que devemos fazer, ela nos ensina quem nós somos em Ti, quem o Senhor é em nós, Pai. Oh Deus, obrigada por essa salvação, obrigada por esse senhorio, ó Deus, sobre as nossas vidas, e que o Senhor seja realmente o Senhor, ó Deus, que conduz as nossas vidas, não somente o Salvador. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, levar, Senhor, essa salvação, essas boas novas para as pessoas terem condições de Te invocar e de crer. E dizer que o Senhor é o Senhor da vida delas, Pai. Assim como um dia essa salvação, esse senhorio nos alcançou, ó Deus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa inquietar cada um que aqui está, Pai, sobre essa responsabilidade de nós pregarmos a Tua palavra, para que as pessoas ouçam e tenham condições de crer e invocar o Teu nome, Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é Dia das Mães, não é isso? E eu quero falar para minha mãe, mas representando as outras mães que aqui estão, que vocês, mães, continuem nessa missão de anunciar as boas novas da salvação, ensinar o seu filho a ter Cristo como Senhor. Porque se hoje eu estou aqui, se o pastor Andriele está aqui, se o pastor Décio está aqui, é porque um dia a nossa mãe nos conduziu à salvação. Amém, queridos? Desde pequenininha ela nos levava na igreja. Eu lembro que eu dormia nos cultos, mas eu estava lá. Eu apagava, dormia no colo dela, não tinha salinha para as crianças. E hoje ela sempre diz, né, que valeu a pena ela nos levar para a igreja, nos conduzir aos caminhos do Senhor. Hoje ela colhe fruto de ter a casa dela, os filhos dela, todos servindo ao Senhor. Então eu quero agradecer, mãe, a senhora, porque a fé da senhora, né, nos inspirou e nos mostrou quem é Cristo. E se hoje nós chegamos onde estamos e somos o que somos, foi porque um dia a senhora nos apresentou, né, o amor de Deus através de Cristo Jesus. E que você, mãe, continue. Não desista nunca, jamais, né, de um filho. Por mais afastado que às vezes esteja, né, irmã Salete? Mas é a maior missão e é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. É o amor de Deus. É morrer em paz, sabendo que Deus já os conduziu ao céu. Então, mães, sejam firmes, constantes. Parabéns pelo dia de cada uma de vocês. E que vocês realmente continuem, né, sendo renovadas no Senhor com essa missão tão árdua que é criar os filhos. Amém, queridos? Amém.